Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e neste vídeo vamos tratar sobre um instrumento financeiro muito procurado, muito desejado por vários clientes brasileiros e durante o ano recebo muitas ligações com clientes que procuram instrumentos financeiros, que procuram constituí-los ou que procuram monetizá-los através de uma linha de crédito, ou clientes que vão transacionar commodities e vão receber esse instrumento financeiro e buscam uma forma de monetizar parcialmente ele. Então são diversas demandas que nos procuram com o intuito, de obter ou de monetizar esse instrumento financeiro chamado Standby Letter of Credit, ou carta de crédito emitida através de um banco. Um fato muito importante que precisa ser bem esclarecido antes de nós entrarmos nesses 8 pontos que coloquei, é que uma standby, quando emitida por um banco, ela tem como respaldo diretamente o patrimônio líquido daquele banco. Ou seja, um banco para emitir uma carta, uma standby, uma SBLC, ele precisa aceitar o perfil de risco desse cliente, aceitar os colaterais que esse cliente tem, e aí o banco emite essa carta no sistema financeiro, geralmente contra um banco monetizador ou contra uma empresa que vai fornecer alguma coisa para este cliente que deseja utilizar a SBLC, e ele se põe diretamente como responsável por essa transação. Por isso que eu sempre comento que não é um instrumento muito fácil de se conseguir. Ainda mais quando tratamos de empresas middle, ou seja, empresas que faturam de 24 milhões de reais por ano a 800 milhões de reais por ano. E por que eu afirmo isso? Porque para um banco, um Citibank, um Rabobank, um Santander, um Itaú, Bradesco, um ING ou qualquer banco top 25 emitir uma SBLC, o cliente precisará ter um bom perfil de crédito, além de provavelmente um balanço auditado, um bom projeto, um bom contrato de transação comercial. Então não é um instrumento fácil de se obter, também não é impossível, mas exige que o cliente tenha uma determinada estrutura, de preferência se for do cenário internacional, que é o mais fácil, o cliente tenha algum track record em operações de crédito ou mesmo que tenha uma boa movimentação financeira, geralmente superior a $1 milhão na conta da empresa que irá emitir esse instrumento. Então, de maneira clara, assim, não é um instrumento impossível, mas também não é um instrumento trivial, como uma alienação fiduciária, que basta você ter um terreno com tudo em dia, você pode fazer uma alienação fiduciária. A garantia bancária ela exige um bom preparo do cliente e, melhor ainda, uma boa clareza e um bom preparo do advisor que vai estruturar esse papel ou mesmo recebê-lo para descontar numa linha de crédito, uma antecipação de commodity, seja lá qual for o caminho que o cliente precise. Então vamos começar pelo primeiro ponto, que eu já comentei aqui. É um instrumento sofisticado e que exige um perfil de crédito específico. Então eu recebo muitas demandas, de clientes que têm linhas de crédito aprovado no Brasil, de 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, e que buscam uma SBLC. Só que quando você analisa a estrutura de capital da empresa, a estrutura de contras garantias, ele nunca vai obter uma SBLC. Então eu costumo comentar que é como se você ganhasse uma Ferrari e colocasse a Ferrari no meio do deserto e falasse que você teria que tirar dela rodando. Então não tem como tirá-la dela rodando, Ainda mais com o tanque sem combustível. Então não adianta muitas vezes o cliente buscar uma linha de crédito sofisticada, onde ele provavelmente ou eventualmente seria aprovado e depois o lender exigir uma SBLC. Então muitos clientes que nos procuram, eu deixo claro, é um instrumento sofisticado e é um instrumento que exige um perfil de crédito específico. Muitas vezes eu sou forçado a dizer que o cliente não conseguirá aquele instrumento e que ele deve buscar outras linhas de crédito com maior facilidade para o seu perfil momentâneo. Outra coisa, o item 2, a linha de crédito, você consegue linhas de crédito com taxas boas, excelentes, Nós temos no mercado uma grande variedade de taxas de juros
calcadas, alicerçadas em stand-by, né? Eu posso dizer que vai de 0,5% a 5% ao ano de maneira geral. É óbvio que tem taxas de juros maior que 5%? Tem sim. Principalmente se a SBLC for estruturada com um ativo não muito bom, né? E por um banco também não ranqueado nos top 25. Então ele pode ter uma taxa de juros maior, chegando até a 10% ao ano, até superior a isso. Mas em via de regra, se você tem um bom ativo, se você tem um bom banco emissor, você consegue em média de 0,5% a 5% ao ano em grandes fundos e bancos internacionais. Óbvio que precisa de relacionamento para isso, precisa de um trabalho de estruturação para isso. Ninguém vai sair do Brasil com uma SBLC e vai lá fora e pegar o dinheiro pura e simplesmente. Terá que passar por um processo de internacionalização e ter um bom advisor para poder assessorar sua tomada de crédito. Como assim fazemos, né? Terceiro ponto muito relevante, ele funciona, a SBLC ela funciona também com alavancagem financeira. Então, existem caminhos para que o cliente alavanque financeiramente até acima do valor dela de face. Há caminhos para isso, já digo, não é um caminho muito fácil, não é para qualquer SBLC, nem se o cliente não tiver um perfil específico. Mas existem caminhos para alavancagem financeira com base na SBLC, desde que ela seja uma SBLC de um banco top 25 e também uma SBLC que tenha um bom lastro financeiro, além do cliente também possuir um bom perfil de crédito e um projeto adequado. O ponto 4, a aprovação da emissão via leasing exige perfil específico. Muitos clientes procuram, eu gostaria de alugar uma SBLC. O termo não é o mais correto, alugar, mas eles buscam obter uma SBLC com base no ativos de terceiro. Mesmo nesses casos, o cliente precisa ter ativos para colateralizar essa operação ou ter um perfil de crédito pujante para que a trading, ou seja lá, a empresa que vai fazer a cessão desse instrumento financeiro, o aceite. Eu faço uma comparação rápida ao nosso processo de cessão temporária de garantia. Hoje, para um cliente conseguir uma garantia de X milhões para uma linha de crédito, ele precisa dar contra-garantia. Muitas vezes, contra-garantia são máquinas, equipamentos, títulos como a CPR, como contra-garantia. Quando você vai para instrumento financeiro, muda um pouco. Geralmente, os emissores, os provedores de SBLC, eles vão exigir contras-garantias que sustentem a emissão de uma SBLC com base no patrimônio do provedor, porque o patrimônio do provedor já está testado, aprovado e bancarizado. Quando ele emite isso para uma operação de crédito ou de commodity de um terceiro, no caso um cliente que quer utilizar, ele precisa se resguardar em caso daquele cliente não pagar. Porque é óbvio, se um provedor emite uma SBLC e o cliente não paga, quem paga é o provedor, ou seja, o ativo dele é dilapidado, descontado pelo banco para ressarcir o caixa do banco. Então, exige, mesmo no aluguel, exige que o cliente tenha contras-garantias ou um perfil de crédito adequado. Não é um fato simples alugar, né, uma SBLC ou fazer um leasing dela. É um processo que exige uma certa musculatura e também uma boa coordenação de negociação. Fato 5, exige ativos bancarizáveis e possui custos de emissão. Muitos clientes nos procuram com pedras preciosas ou fazendas ou outros ativos e querem constituir uma SBLC. Sim, esse é o caminho. Você, para ir num banco e pedir que esse banco emita uma SBLC, você precisa ter ativos bancarizáveis, ou seja, que os bancos o aceitem para correr esse risco junto com você. E um fato muito importante, possui custo de emissão. Quando um cliente, por mais que ele tenha lá um ativo, vou imaginar que ele tem ouro, e ele quer fazer a custódia desse ouro, dessa pedra preciosa, ou seja lá do ativo que for, e emitir um instrumento financeiro, depois de uma análise de elegibilidade, que é o normal para qualquer tipo de consulta, você passa numa análise para verificar se aquele seu pedido é exequível, você com certeza, o cliente terá custo de emissão. Então, assim, desconheço, né, qualquer processo de constituição de instrumento financeiro onde o cliente não terá nenhum custo. Com certeza ele terá custos no processo de emissão. O item 6, que é muito importante.
bancos top 25 são os mais aceitos e alavancagem e alcançam, melhor rendimento. Então, ou seja, bancos top 25, eles são bancos muito mais aceitos em transações financeiras, né? Óbvio, eles são bancos bem mais vistos por qualquer lender que vá monetizar ou vá dar uma linha de crédito com base nessa SBLC, e alcançam o melhor rendimento. O que nós chamamos de rendimento? É o valor de face do instrumento versus o valor do crédito, né? Se esse banco não é um top 25, esse valor do crédito ele fica ali 50, 80, 70 ou até menos, né? Quando o banco é um banco top 25, ele alcança 95 ou em alguns casos até mais, né? Então, o que acontece é que quanto melhor o banco emissor, ou seja, melhor o rating, né, a classificação de rating deste banco, melhor o processo de monetização dessa SBLC. Lembrando que no processo de monetização, se o banco não é um rating AAA ou um bom rating, muito difícil que o banco monetizador, ou seja, o lender, né, o financiador, aceite esse instrumento financeiro. Muito importante sempre observar que banco vamos trabalhar num processo de constituição ou emissão de uma SBLC. A parte 7, né, o tópico 7, diz respeito que todo o processo de análise ou de emissão ou de monetização, ele exige minimamente um documento para análise. E quais são? No mínimo, a Bank Comfort Letter do dono do ativo, que vai lastrear a SBLC, emitida do banco para o dono do ativo, que muitas vezes o dono do ativo não é o cliente tomador do crédito. Então, independente, a Bank Comfort Letter é do banco que detém o ativo, do cliente que lastreia a SBLC, para o dono desse ativo. E tem que ser atualizada, não pode ser de meses atrás, tem que ser o mais atualizada possível. A verbiagem, ou seja, o texto da SBLC que será utilizada por este banco emissor, então é preciso analisar a verbiagem, o Word do texto, e no mínimo o CIS do emissor, o sumário de informações do cliente internacional do emissor e do cliente. Então, os dois precisam apresentar, porque muitas vezes o que acontece? Você tem um cliente com uma linha de crédito que busca uma garantia de um terceiro. Os dois são analisados para o lender poder financiar tanto o perfil de crédito do provedor como o perfil de crédito do tomador, né? Então, o provedor e o tomador são analisados. Por isso que precisamos do CIS, tanto do emissor quanto do cliente. Se o emissor for uma grande empresa, muito mais fácil, mas em via de regra, geralmente sempre aparecem empresas totalmente desconhecidas, né? E aí você precisa ter um bom CIS. O fato 8, e aqui fechamos a nossa análise sobre SBLC em linhas de crédito, né? Você pode ser monetizado em operações de commodity? Sim. Muitos clientes querem, né, vender, ou tradings, né, querem vender do exterior e vão receber do exterior stand-by para monetizar parte dela a fim de financiar a transação comercial. Isso é possível? Totalmente possível. Ou seja, um comprador internacional ele pode emitir uma stand-by com base no contrato de compra, tudo certinho, e este vendedor, né, que recebe essa stand-by pode transformá-la parcialmente em recurso para financiar a sua operação logística, a retirada do produto, ou aquisição, ou seja lá o que ele for precisar. Então, isso é possível? Sim, porém, não devemos esquecer que na análise entrará o comprador, quem emite a SBLC, e o vendedor do produto. Os dois participarão dessa análise. Então, não é só ter uma boa SBLC e tudo está resolvido. Não, você também tem que ter um perfil adequado para que o banco, seja ele brasileiro ou estrangeiro, faça uma antecipação, vamos colocar assim, em cima daquele instrumento financeiro que garante a transação comercial e que vai dar fôlego a esse cliente exportador de ter o recurso. Então, de uma maneira geral, nesse vídeo nós tratamos de SBLC em linhas de crédito e de maneira geral, de forma que cada cliente espalhado por esse nosso grande país possa entender um pouco fatos importantes sobre a utilização desse instrumento financeiro sofisticado e que é muito desejado por todos os clientes aqui em nosso país. Eu me despeço, agradeço a todos, desejo um segundo semestre maravilhoso a todos e que muitas coisas boas aconteçam. E não esqueçam, o Brasil que nós queremos só depende de nós mesmos. Somos nós que criamos esse país.
Então, fé, força e foco em cada ato que fazemos para que se transforme numa grande obra rentável a cada um de nós e a coletividade que participamos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.